Nós estamos falando sobre os perigos da incredulidade. E já falamos sobre o que a incredulidade produz. O texto que nós estamos utilizando, o texto base, é Números capítulo 14. Já vamos ler. Números 14. Nunca houve um tempo na história da igreja, nem na idade das trevas, nem do humanismo, nem do iluminismo, como o tempo que nós estamos vivendo. O tempo é tão difícil que o próprio Jesus, vaticinando sobre este tempo, ele disse: quando o Filho do Homem voltar, porventura achará pé na terra? E é esse o tempo que nós estamos vivendo. Então, Números 14 é o texto que nós estamos usando. Já vou ler aqui alguns textos. Nós falamos que a incredulidade produz senso de fraqueza. Tudo produz um complexo de inferioridade. Falamos que a incredulidade produz desespero e desânimo nos outros. E a incredulidade produz baixa estima, autoestima. E que a incredulidade produz uma visão distorcida da realidade. Agora nós vamos para Números 14, 1, falando sobre os efeitos da incredulidade. Números 14, 1 diz: então toda a congregação levantou a voz e chorou em voz alta toda aquela noite. Qual foi a razão do choro? A razão do choro foi porque eles não acreditaram que iriam entrar na terra. A razão do choro foi que a incredulidade produziu desespero, que a incredulidade, como um câncer, contagiou todo o povo. E uma vez contagiados, é difícil de resolver. Um vai falando para o outro, um vai falando para o outro. E esse povo não estava só, esse povo tinha companhia de egípcios que vieram aparentados com judeus, com israelitas, com o povo de Israel. E esse povo que não tinha nenhum compromisso com Deus, inflamou o povo quando recebeu o relato dos espias. Então a congregação chorou. Chorou porque só viram impossibilidades e não as possibilidades de Deus. Esse povo se esqueceu das pragas que nenhuma os atingiu na terra de Gozém. Esse povo se esqueceu de que Deus abriu o mar para eles passarem. Esse povo se esqueceu que Deus havia falado com eles sem a interferência humana. Só depois eles pediram para Moisés ir, que eles não queriam mais ver, porque senão eles morreriam. Esse povo estava sendo alimentado diariamente com maná,
Este povo estava debaixo da nuvem durante o dia e debaixo da coluna de fogo durante a noite. O povo se esqueceu de tudo isto por causa de um relato negativista. E se tem um tempo que nós fazemos relatos negativos, é o tempo que se chama hoje. É o tempo que se chama agora, e é fácil contagiar um crente, é fácil contagiar um obreiro, é fácil contagiar um jovem, é fácil contagiar uma família, é fácil contagiar uma cidade, em termos negativos. E tem muita gente que serve a Deus, adora a Deus, canta os hinos, ora, participa do pão, participa do cálice, é dizimista, vem na igreja e é negativo. Está que nem a galinha da Angola. Estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Esse é o canto. Parece que se esqueceu de tudo que Deus fez, de tudo que Deus está fazendo e de tudo que Deus vai fazer. A incredulidade produz um efeito que contagia e conduz o povo ao desespero. Nós estamos perdidos. Quem tem Deus, quem tem Jesus, quem acredita na palavra da cruz, não pode estar sendo contagiado por isso. A palavra de Deus foi semeada no seu coração. A palavra de Deus foi contagiada, foi produzida na sua alma. A palavra de Deus foi enviada ao seu coração pelo Espírito Santo. E você não pode aceitar. Você não pode. Você tem que ser contra este pensamento. Pois para Deus tudo é possível. Tudo é possível, tudo é possível. Se não tem uma geração que vem atrás de nós, que viveu debaixo da perseguição feroz, e se hoje nós estamos de pé, é por causa do sangue daqueles heróis, daqueles mártires, que viveram 300 anos de história. Eu não estou falando de uma geração, eu estou falando de 300 anos. Quanto mais matava, mais gente cria. Quanto mais matava, mais a igreja ficava forte. Porque ninguém pode matar a igreja de Deus. A igreja de Deus é alimentada pelo seu cabeça, que é Jesus de Nazaré. Esse povo que nós estamos tratando, é fácil nós sentarmos aqui na nossa cadeira e dizer, nossa, que povo ruim, e às vezes nós estamos agindo pior do que este povo. E a palavra é a mesma, se aqueles não entraram lá, esses outros não entram lá também. Não acreditaram nas possibilidades de Deus. Ficaram esmagados de desespero, a ponto de chorarem a noite inteira, em alta voz. Como você consegue entender isso? Um dia vê as maravilhas de Deus, no outro dia, o povo descrê completamente. Eles não viam saída, não viram solução. Lá em Êxodo capítulo 15, do 13 ao 18, eles olharam para Deus e cantaram. Pode ler, depois que atravessaram o mar, eles cantaram, eles dançaram. Agora,
Eles olham para o inimigo e se veem como gafanhotos e choram. Quem tem Jesus, quem tem Deus, quem tem a companhia do Espírito Santo, não pode ser vencido. Não pode ser vencido. Ele pode ser ferido, pode levar alguns arranhões, mas não pode ser vencido. Senão, onde está o texto que nós costumamos falar? Posso todas as coisas, naquele que me fortalece. E depois o próprio apóstolo Paulo diz, será a luta, será a tribulação, será a angústia, será a fome, será a espada. Nada nos pode vencer, nada nos pode vencer. O efeito da incredulidade é contágio. E esse contágio leva as pessoas ao desespero. Segundo efeito da incredulidade, conduz o povo à murmuração. Tem uma coisa ruim para qualquer comunidade, para qualquer lugar, igreja, é esse negócio de murmuração, e a gente vive dizendo que não, murmurar não pode, irmão, murmurar não pode, você não pode murmurar. Porque se você murmura, você se volta contra Deus, você está dizendo que Deus não é verdadeiro, que Deus não cumpre aquilo que fala, que Deus não cumpre aquilo que promete. Não murmure. Se você não crê, não murmure, porque você passa isso para outra pessoa. E se você pegar aquela pessoa no momento ruim, ele vai acreditar nessa palavra sua, ele vai contagiar você. Por isso que tem um ditado, não está na Bíblia não, me diz com quem anda que eu te direi quem é esse. Na Bíblia está: as más companhias corrompem os bons costumes. Murmuração não é coisa do povo de Deus, murmuração não é coisa da família de Deus. Não aceite murmuração de forma nenhuma, por mais errado você acha que esteja. Não aceite murmuração. Esses dias eu me peguei meditando, lendo e meditando, parei para pensar, parei de ler um pouco e meditando. O Senhor ordenou o povo não casasse com mulheres estranhas, não é isso? Foi isso que Deus. E eu comecei a pensar assim, Deus, entendendo, por que Moisés casou com uma mulher que não era das tribos? Falei nada. Porque eles já falaram contra Moisés e eu não vou cair na mesma besteira que está falando contra. Pois é, o Senhor me perdoa, eu não vou nem prosseguir nesse pensamento. É fácil, não é? Murmuração não é de Deus. O povo, em vez de se voltar para Deus no momento de dificuldade, eles se voltam contra Deus. Em vez deles verem Deus como libertador, agora eles veem Deus como opressor. Eles invertem os papéis. Acusaram Deus. A murmuração, ela fez esse povo padecer no deserto. Deus disse: os homens de 20 anos para cima, eles vão morrer no deserto. Eles estavam a 3 dias da terra prometida, de entrar em Canaã. Estavam 3 dias de atravessar o Jordão e possuir a terra. Deus disse assim: vocês dão meia volta e vocês voltam, porque eu vou atender a oração de Moisés
E eu não vou matar tudo de uma vez, vou matar de um por um. Que nem mata piolho, assim, na unha. Matando um por um, assim, morrendo no deserto, tudo morrendo. E os filhos de vocês que vão entrar e possuir a terra. Aquilo que vocês disseram que os filhos de vocês não entrariam, todos eles vão entrar e vão possuir a terra. Por causa da murmuração. Se tem algo que entristece e provoca a ira de Deus na sua versão mais forte, se chama murmuração. Mas a incredulidade, ela não produz só desespero, não só contagia as pessoas, não só produz murmuração. A incredulidade conduz à ingratidão. Você está recebendo a bênção de Deus diariamente. Você recebeu a bênção de Deus. Você sabe que Deus vai agir na hora H. E se Ele não agir na hora H, Ele vai continuar sendo Deus. Porque Ele sempre tem uma lição para nos ensinar. Deus sempre tem uma lição para nos ensinar. Mesmo, porque o problema é que nós queremos entender tudo. E tem coisas que nós não podemos entender. Muito menos entender Deus. Eu tenho dito, vou repetir, não tente entender Deus. Obedeça, adore, louve, reverencie, cultue. Mas não tente entender, não tente entender. Não tente entender Deus. Conduz à ingratidão. Um dos efeitos da incredulidade é ingratidão. O povo diz, antes tivéssemos morrido no Egito. Deus falou para Moisés, ô Moisés, deixa eu matar essa turma. Deixa eu matar. Estou com a coceira na mão, estou aqui contextualizando. Nossa, eu quero matar todos eles de uma vez só, assim. Moisés, não. Moisés colocou seu rosto entre as pernas e disse, Deus é o teu povo. Não é meu, não, é teu povo. O povo que tu tirou do Egito. O que os outros vão dizer? O Senhor não aguentou com eles. Que o Senhor tirou eles para morrer no deserto. Agora o povo está dizendo assim, antes nós tivéssemos morrido no Egito. O povo se esqueceu da bondade. O povo se esqueceu dos livramentos. O povo se esqueceu da vitória que Deus lhes tinha dado até aquele momento. O povo se esqueceu que eles venceram 2 impérios na época que foi Og, rei de Bazã, e Seom. Quem falou? Não, é Seom, Og, os reinos de Esbom, 2 impérios enormes. Moisés disse assim, deixa eu passar pelo caminho da estrada real, e se nós usar água, nós vamos pagar, se nós usar comida, nós vamos pagar, nós só queremos passar por esse lugar. Os reis disseram assim, não, vocês não vão passar. Aí reuniu os 2 reinos, que dava 10 vezes mais a quantidade de soldados que o povo de Israel tinha, que era em torno de 600 mil homens, dava 10 vezes mais. Deus entregou esses 2 reinos na mão do seu povo. E eles já deixaram lá os filhos de José, as 2 tribos e meia, Efraim, Manassés, morando naquela terra. Esqueceram disso. Povo ingrato. Ingratidão nunca foi uma coisa boa. Nunca foi uma coisa boa. Quanto mais no que diz respeito a Deus, se nós andássemos todo dia de joelhos, nós não conseguiríamos agradecer por tudo que Deus já fez até aqui, porque Ele vai fazer muito mais
na minha, na sua e na nossa vida. Olhe para trás e veja o que Deus fez. Seja grato a Deus, seja grato a Deus, seja grato a Deus. Seja grato, seja grato. O quarto efeito da incredulidade é que ela conduz à insolência contra Deus, a um desrespeito. Versículo 3 diz assim: por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Insolência. Isso é uma insolência. Esse povo viu a manifestação de Deus no sopé da montanha, lá no Monte Sinai, o monte estremecendo, aquela nuvem negra, não é escura, nuvem negra, e o negócio fumegando e saindo relâmpago, trovões e vozes, e Deus falando com o povo. Agora esse povo diz assim: por que nós vamos ficar aqui para morrermos, cairmos à espada? Deus não, estava dizendo, Deus não vai nos livrar. Deus vai entregar nossas mulheres e crianças. Essas mesmas mulheres e crianças, de 20 anos para baixo, foram as que entraram na terra. Foram insolentes contra Deus, acusaram Deus, insultaram Deus, disseram que Deus era o responsável da crise. Deus só tinha mandado espiar a terra. Quando você está falando que alguém, dizendo que ele tem todos esses defeitos, que ele tem todas estas características, muito mais. O povo, no versículo 3, que eu acabei de ler, que é um outro efeito da incredulidade, conduz o povo à apostasia, porque o povo disse: vamos voltar para o Egito, vamos esquecer Deus. Quantas pessoas você conhece que dava para encher 4 igrejas dessa, sem pandemia, que desistiu, que apostatou? Os motivos pouco importa, apostataram. Quando você chega aqui e recebe Jesus, ou na sua casa, ou o anjo apareceu, ou sei lá o que aconteceu, você recebeu Jesus, você fez um compromisso, você fez um compromisso com Deus, de seguir, independente das circunstâncias. As circunstâncias não podem alterar esse seu compromisso com Deus. Apostasia não é coisa de crente, mas este é um dos sinais do fim dos tempos. Só apostata quem uma vez creu. Quem nunca creu não pode apostatar. Apostatou da fé, desistiu, parou. Não há nada mais que entristece o coração de Deus do que ver o seu povo arrependido de ter se arrependido. Entenderam? Não há nada mais que entristece o coração de Deus de ver um povo arrependido de ter se arrependido. Não fiz um bom negócio. De ver que o seu povo desejoso de voltar ao mundo e ao Egito, eles se enfastiaram de Deus, da sua direção, da sua companhia e do seu sustento. Isso é incredulidade. Isso é apostasia. Eles se esqueceram dos benefícios de Deus e dos açoites dos carrascos. Deus disse: ó Moisés,
Vai lá, liberta o meu povo, porque o seu gemido tem chegado até os meus ouvidos, o seu gemido tem chegado. Esqueceram do chicote, esqueceram da escravidão, esqueceram que ele não tinha identidade, que eles eram considerados uma mercadoria de terceira categoria, porque tinha muitas nações que tinham sido escravizadas pelo Império Egípcio. Quando você deixa a igreja e volta para o mundo, para o pecado, só vê gigante diante de você e não o poder de Deus. Isso leva à apostasia e fere o coração de Deus. Não tem vitória para quem deixou Jesus. Não tem vitória para quem deixou de segui-lo. Não tem vitória para quem saiu da igreja, por mais defeituosa que ela seja. Porque Deus ama esse povo aqui, com todos os defeitos que ele tem. Deus ama esse povo que Deus ama esse povo aqui. Deus ama você, Deus ama você, Deus ama você, Deus ama nós, Deus ama nós, Deus ama nós. Deus ama nós e Deus ama de verdade. Deus nos ama. E agora nós vamos virar as costas para Deus, nós vamos apostatar da fé, dizer que não vale a pena. A incredulidade tem como seu sexto efeito a amotinação. Isso é difícil. 4. Números 4, 14 e 4. E diziam uns aos outros: levantemo-nos, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. A gente chega a ficar até revoltado quando a gente lê esse relato, não é? A gente chega a ficar revoltado, como pode, mas às vezes algumas das nossas práticas são semelhantes. O sexto efeito é a amotinação. E amotinaram. Queriam outros líderes que os guiassem de volta ao Egito. Se rebelaram contra Deus, não queriam mais seguir o comando de Moisés. Houve uma insurreição, houve um motim, uma conspiração, um reboliço, uma agitação, uma fermentação no meio do povo. Mas isso não é novo. Esse negócio aqui não é novo. Essa não foi a primeira vez que Moisés enfrentou uma situação dessa. Um dia Datã e Abirã acordou, espreguiçou, falou assim: espera aí, que é o Moisés e Arão? Negócio de família? Isso aí não está certo, não. E quem entra no erro não quer entrar sozinho. Aí chamou Datã, chamou Abirão. Ó, gente, entenderam o negócio aí? Aqui é só a família. Aqui é só Moisés, só Arão, seus filhos. Iriam de vez em quando dar umas pitacas aí. Vamos acabar com isso? Não, vamos concordar com isso, não? Aí apresentaram diante de Moisés, todo cheio de razão. Não basta você tomar posse da congregação, aí fica crente. Aí fica mais crente do que os querubim. Da congregação do Senhor fica santo, do pau oco. Santo do pau oco. Não sei se existe esse tipo de santo. Mas colocou a cabeça quando Moisés colocava a cabeça entre as pernas, porque o negócio era feio. Porque Moisés conhecia Deus, Arão conhecia Deus. Quem conhece Deus e quando vê as pessoas desfazendo de Deus, ele sabe que o negócio vai ser feio. E ele colocou a cabeça entre as pernas para orar, interceder.
E os amotinados disseram: não, nós queremos mandar também, nós queremos uma vaguinha aí, nós queremos. Aí lá em Hebreus, o autor dos Hebreus diz: ninguém tome para si esta honra, senão aqueles que foram chamados como Arão. Moisés, e manso que era, e os homens querendo discutir o assunto, Moisés levantou, encarou eles de frente e disse: olha, se alguma coisa nova não acontecer e a terra não abrir a sua boca, não é Deus que está aqui. Deus disse assim: Moisés, manda sair, manda o povo separar dessa turma aí, manda ficar longe dessa turma aí, manda ficar longe. Moisés falando sobre esse assunto, e quando ele acaba de falar, a terra abriu e levou embora pai, mãe, filho, tio, tia, porque quem é ruim todo mundo. Para Deus, todo mundo. Não vai ficar um dos murmuradores, estava todo mundo junto, vai sair. A terra abriu, engoliu aquelas pessoas, fechou como se nada tivesse acontecido. A gente lê esse texto como se fosse uma coisa normal. Você já viu a terra abrir para engolir alguém? Você já viu a terra abrir para engolir alguém? Pois a amotinação fez isto acontecer. De tão grave que é. Se fosse um ataque cardíaco, se eles tivessem morrido de AVC, se tivesse dado uma tremedeira e tivesse caído duro, normal. Mas a terra abriu e engoliu os amotinados. Numa outra ocasião, esse povo murmurou, se amotinou contra Moisés, e Deus disse assim: Moisés, eu vou começar lá pelos de trás, porque é os de trás que estão amotinados lá. É os de trás, Moisés. Eu vou começar por lá. E o fogo começou a consumir lá nos fundos do altar. E veio vindo. Pode, irmão. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus não permite que alguém se intitule guia do seu povo se ele não chamou. Deus não permite que alguém se intitule guia do seu povo se ele não chamou, se ele não consagrou, se ele não preparou, se ele não deu capacidade. Não é a pessoa que é boa ou má, é a capacidade que vem de Deus. A capacidade vem de Deus. Respeite, porque isso é bom. Não se ache lutando contra Deus. Gamaliel, talvez pensando nessa história, disse para o sinédrio: gente, vamos fazer o seguinte, se esses homens em que eram os apóstolos não são nada, essa obra vai desfazer naturalmente. Mas se essa obra é de Deus, é bom a gente deixar esses homens de mão para a gente não ficar lutando contra Deus. A incredulidade. Nós estamos falando sobre os efeitos da incredulidade. A incredulidade conduz à rebeldia contra Deus. Versículo 9. Diz assim: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porque como pão os devoraremos, a proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não os temais. A incredulidade conduz à rebelião. Amar mais o Egito do que a Deus é promessa de rebeldia. Não crer no Deus Todo-Poderoso e se intimidar diante dos gigantes deste mundo é rebeldia. Não andar pela fé é rebeldia.
E nunca, eu acho que não haverá um outro tempo em que nós precisamos crer, acreditar, exercitar a nossa fé, porque cada dia é um milagre, cada dia é um milagre. Hoje você levanta, está bem, é um milagre de Deus na sua vida, vindo da parte de Deus. Vindo da parte de Deus. A incredulidade tem como efeito, ela conduz à perseguição contra os líderes. Versículo 10 diz assim: mas toda a congregação disse que os apedrejasse. Moisés, quando Deus chamou de Moisés, disse: Deus, faz o seguinte, eu sou gago, eu sou fugitivo lá do Egito, eu prefiro ficar cuidando aqui dessas ovelhinhas, que eu mando fazer, elas faz, para onde eu levo, para onde eu conduzo, elas vão, viu? Se eu mandar elas pular do precipício, elas pulam, aqui eu não tenho dor de cabeça, manda outro. E Moisés foi arrumando argumento para não entrar nesse negócio. Moisés foi arrumando argumento para não entrar nesse negócio. Moisés foi arrumando argumento para não entrar nesse negócio. Agora que Deus se zangou com ele, falou assim: Moisés, vamos fazer o seguinte, você vai para lá e eu vou chamar o teu irmão Arão para te ajudar. Você vai ser Deus e Arão vai ser o seu profeta. Tá bom assim para você? E você falar, você transmite para Arão o que vai acontecer. Agora o povo pega em pedras. Imagina uma congregação inteira pegando em pedras. E aquele povo era traquejado nesse negócio de apedrejar. Porque as mortes eram tudo para apedrejamento. Já tinha, um dizia: eu vou acertar na cabeça. Outro dizia: eu vou acertar no peito. Outro dizia: eu vou acertar no pé. Outro dizia: eu vou acertar na canela. O povo era bom de apedrejar. Quando pegaram em pedra, não sei de onde arrumava tanta pedra. Acho que eles carregavam essas pedras, não é possível. Diz o texto aqui, ó. Mas toda a congregação, tinha mais de 2 milhões de pessoas, disse que os apedrejasse. Mas sabe o que acontece? A nuvem saiu de lá e ficou em cima de Moisés e de Arão. A nuvem, a presença de Deus, ficou em cima de Moisés e de Arão, dizendo: vamos, quem é o primeiro a jogar pedra? E quem é o primeiro a jogar a pedra? O que fazer? Terceiro ponto do nosso estudo. O que fazer na hora da epidemia da incredulidade? Como resolver isso? Isso apontamos situações negativas. Bom, pastor, como é que a gente vence a incredulidade? Como é que a gente dá conta desse mal chamado incredulidade? Pois é, vamos falar disso agora. Mas a hora já está acabando. Mas eu vou dizer para você aqui alguns tópicos que eu vou falar na semana que vem, se Deus nos permitir. O que fazer na hora da pandemia da incredulidade? Porque não é nem epidemia mais. Já está em todo lugar, já é pandemia. Pandemia. Mas você acredita na palavra de Deus? Porque Deus é grande, Deus é bom, Deus é fiel, Deus cumpre as suas promessas. Deus está conosco, Deus está no nosso meio, Deus está no nosso meio, Deus está conosco. Solução: o que fazer? Quebrantamento diante de Deus. Vou falar na semana que vem esses tópicos. Firmar-se na verdade que Deus diz. Mostrar ao povo como vencer os gigantes e orar intercessoriamente. Esses pontos nós vamos falar
na semana que vem. Você pode receber essa palavra no seu coração? Deus abençoe abundantemente a sua vida. Queremos agradecer a todos os irmãos que estiveram conosco nesta noite. Que a bênção de Deus sejam derramadas abundantemente sobre suas vidas, em nome de Jesus.